Nesse vídeo, nós vamos discutir o calibre de Lorentz e o calibre de Coulomb. São exemplos aí mais comuns dos calibres utilizados no eletromagnetismo. Então, a gente viu no vídeo passado que, pelo fato de que, até onde a gente sabe, não existem monopolos magnéticos, mesmo na presença de matéria, tem duas equações de Maxwell que não dependem da matéria. São as ditas equações homogêneas. E aí, com a introdução dos potenciais, a gente resolve automaticamente essas equações. Elas ficam... o fato do divergente de B ser zero significa que você pode definir um campo A tal que o hot A é igual a B. E aí aqui a divergência de B igual a zero já está automaticamente garantida quando você escreve que B é igual a hot A. E a mesma coisa a gente mostrou que vale para o E, para a equação homogênea que relaciona o E e o B, mediante a introdução do potencial φ junto com o A. E aí vocês podem verificar de novo lá o que a gente fez no último vídeo, que, em termos desses potenciais, as equações em azul, que são as chamadas equações homogêneas, elas são automaticamente satisfeitas. E uma das primeiras vantagens da introdução dos potenciais é que você tem menos graus de liberdade. Ou seja, em outras palavras, você nas equações de Maxwell, você, a princípio, tem dois campos vetoriais, o que faz parecer que você tem 6 graus de liberdade. Porém, essas equações acoplam os graus de liberdade do E e do B, de tal maneira que, na prática, o que você tem de grau de liberdade é menor do que 6. E com os potenciais a gente já tem 4, a gente vai ver que ainda dá para reduzir mais isso, tá? E aí, além disso, a gente viu que a escolha dos potenciais não é única. Na verdade, você tem infinitos A's que você pode colocar, tais que o rotacional deles dê o mesmo B. Na verdade, se você pegar o A que você tem e somar o gradiente de qualquer função escalar, você vai obter uma linha que satisfaz a mesma equação. E a gente mostrou no vídeo passado também que quando você muda o A, você tem que mudar o φ para garantir que o E também não fique alterado. Então, isso é o que a gente chama de simetria de calibre. Ou seja, essas transformações para o A e para o φ são chamadas de transformações de simetria porque elas deixam inalterados os observáveis, que são, no caso, os campos. A gente discutiu, viu que tinha uma física riquíssima por trás aí da simetria de calibre. O que falta a gente fazer agora? Com a introdução dos potenciais, a gente não precisa mais se preocupar com as equações homogêneas. Elas já foram levadas em conta. Sobrou para a gente agora 4 equações. A equação do divergente de E é uma equação escalar, a equação do rotacional do B é uma equação vetorial, e aí a gente tem agora 4 equações para esses 4 graus de liberdade do potencial. Agora a gente pode, então, tentar resolver essas equações em termos dos potenciais. Como é que a gente faz isso? Bem, usando a expressão para o E, substituindo aqui na lei de Gauss, você chega nessa equação aqui para os potenciais. Pausem o vídeo, verifiquem que está tudo de acordo, qualquer coisa levem para o nosso encontro. Fazendo a mesma coisa agora para outra equação, agora aqui é mais chato, porque no B você tem que botar o hot A, aí você tem lá a identidade, né, que o hot do hot vai dar o nabla, né, menos o grade do div, e aqui no E você tem que substituir essa expressão do E. E aí, pausem o vídeo, verifiquem que está tudo ok, vocês vão chegar nessa equação daqui para a equação de Maxwell-Ampère. Só que, quer dizer, a gente ficou lá dizendo que os potenciais facilitam a nossa vida, e quando você olha isso aqui, não parece ser tão mais fácil assim. Quer dizer, as equações dos potenciais A e φ são equações acopladas e bem difíceis. Enquanto que as equações para o campo, a gente viu que, apesar de em Maxwell também serem acopladas, você consegue desacoplar, dar lá as equações de onda. Então, são equações que são desacopladas e são equações de onda, equações que a gente está muito acostumado, tem uma fenomenologia que a gente vê no nosso dia a dia, desde criança, enfim, a gente vê exemplos aí de onda no nosso cotidiano, grandezas que satisfazem essa equação. Então, a gente não só está bem acostumado com ela, como a gente consegue resolver exatamente, e a gente resolveu e obteve lá nas aulas anteriores as equações de Diffie-Hellman. Então, o que significa, o que quer dizer que o potencial facilita aí a matemática? E o ponto é que os potenciais têm essa simetria de calibre. Esse aqui é o ponto essencial. Então, você pode tentar calibrar os potenciais para reverter o quadro, para tornar a sua vida, na verdade, mais simples com os potenciais do que sem os potenciais. Então, a gente vai querer fazer escolhas de potencial de maneira que essas equações não fiquem essas coisas feias. Deixa eu já chamar aqui a atenção para uma coisa importante. Você vê que as equações, então, em termos dos campos, elas são, de fato, equações aí de segunda ordem, enquanto que as equações de Maxwell eram equações de primeira ordem para os campos elétricos e magnéticos. Tá? Isso já chamar a atenção desse ponto, que ele é importante. E aí, uma primeira escolha, quando você olha para essa equação dual, é bem complicada, sobretudo por causa desse termo. Mas você fala, cara, se esse termo não estiver presente,
eu fico com uma equação de onda para o A. Então, a primeira escolha, que parece bem boa, é a gente zerar o divergente de A mais 1 sobre C2 dφ dt. E aí, nota que como a gente já tinha antecipado no vídeo anterior, essas condições de calibre elas vão envolver justamente o divergente de A. Então, como essa é uma condição que envolve o divergente de A, parece razoável que a gente possa escolher ela. A gente vai voltar nesse ponto depois. Mas vamos supor agora que a gente possa escolher ela. Olha como a nossa vida fica agradável. Por um lado, o A resolve a equação da onda. Por outro, o φ também. Quando você substitui essa condição aqui, onde tem um divergente de A, agora vai aparecer um menos 1 sobre C2 dφ dt. Então, quando você bota essa derivada aqui, você vê que o potencial escalar também satisfaz uma equação de onda. Então, esse calibre, que é o chamado calibre de Lorentz, então essa daqui é justamente a chamada condição de fixação de calibre de Lorentz, ela é uma escolha que faz com que o seu potencial A e o seu potencial φ, eles satisfaçam uma equação de onda. Tá? Então, isso daqui já mostra que essa escolha de calibre ela é extremamente adequada. E a gente vai ver que essa escolha de calibre é bem conveniente também quando você está pensando em aspectos relacionados à teoria da relatividade, de mudança de referencial, porque essa condição de calibre ela é invariante quando você muda de um referencial para o outro. A gente vai voltar lá no final do curso, mas já chamando atenção também para uma conveniência dessa escolha. Agora, será que a gente sempre tem direito de fazer isso? Então, como é que você demonstra que você pode sempre escolhê-la? Para a gente, olhando as equações, a gente usa. Olha, se a gente puder zerar esse cara, a gente está muito feliz. Mas quem garante que a gente sempre pode fazer isso? Como é que você demonstra isso? Primeiro, você parte de um calibre qualquer, que em princípio, então, não precisa satisfazer a condição de Lorentz. E aí o ponto é que você pode mudar o A à vontade somando o gradiente de um Qi. E aí o preço que você paga é que você tem que mudar o φ também, subtraindo esse Qi ponto. E aí você tem que demonstrar que existe um Qi, tá certo? De tal maneira que as variáveis linhas satisfaçam a condição de calibre. Tá? Vocês podem, então, tentem demonstrar isso, pausem o vídeo, tentem demonstrar. No final do vídeo a gente vai voltar nisso. Por hora, eu adianto a vocês que sempre é possível escolher o calibre de Lorentz, tá? E depois a gente vai voltar nisso em mais detalhe. E aproveito para destacar que o calibre de Lorentz não é único. Ou seja, você tem infinitos potenciais que geram os mesmos campos, e um subconjunto também infinito deles satisfaz a condição de Lorentz. Na verdade, imagina que o div do A, imagina que você tem um A e um φ que satisfaçam a condição de Lorentz. E aí, escolhe qualquer Qi, tá? Que satisfaça a equação de onda. Você pode demonstrar que se esse Qi satisfaz a equação de onda, o A' e o φ' que você obtém, modificando aqui com o Qi, vai continuar satisfazendo a condição de calibre de Lorentz. Pausem o vídeo e verifiquem isso, tá? Então, isso daqui mostra que não existe apenas uma única escolha de calibre de Lorentz, existem infinitas delas. Então, assim, na verdade, a gente não mostrou até agora que existe nenhuma. Mostrando que existe uma, está demonstrado agora com esse slide, quando vocês abrirem a conta, que tem infinitos. E aí, vamos agora explorar algumas características interessantes do calibre de Lorentz, antes da gente se preocupar com essas questões mais formais da existência e tal. Então, a primeira delas é a seguinte: no calibre de Lorentz, a gente tem equações de onda para os potenciais. Ora, se a gente tem as equações de onda, a gente sabe a solução. A gente resolveu, usando lá a função de Green da equação de onda. A gente tem, então, que no caso dinâmico, o φ como função de RT, ele é dado por essa expressão daqui, onde o que você precisou aqui foi retardar o ρ, lembrando que a função retardada corresponde a você calcular ela na posição aqui R' da variável de integração e no instante de tempo retardado. Então, retardar é trocar o t' por t menos R sobre C. Né? Isso aqui é que é retardar. A gente estudou toda a física do retardamento em vídeos anteriores e tal. E o A, a solução é essa daqui. Tá? E isso tem uma intuição física muito rica, porque imagina que você não tenha, tome aqui C para infinito. Você recai lá na eletrostática, tá certo? E aí o que acontece? Nesse caso, a solução do potencial em função das cargas era a chamada lei de Coulomb, que a gente estuda lá desde física 3, né? Que você tem que, basicamente, você superpor Coulomb de cada carguinha, né? E aí, isso daqui era exatamente você integrar o ρ de R', aí vezes o D3 R', dividido pela distância entre o ponto que você está calculando o potencial e o ponto onde está a fonte. Então, isso aqui é o que você vê lá desde física 3, é o princípio da superposição. E aí, essa é a física lá da função de Green, da equação de onda, como a gente viu. Se agora você tem retardamento,
então você agora botou o retardamento aqui presente, então isso significa que tudo que você vai ter que fazer é retardar, ou seja, agora a contribuição para o φ na posição R no instante t vai depender de como a carga estava no instante retardado, que foi de onde ela emitiu a informação, que viajou com uma velocidade finita, que é a velocidade da luz, e chegou no ponto de observação. Então, essa intuição física é muito rica. Você vê que, e aqui no potencial vetor é a mesma coisa, você está retardando o Biot-Savart. Então, se você tiver ali, no caso estático, você tem Biot-Savart, e aí, se você está agora no caso dinâmico, basta você considerar que a corrente contribui apenas no tempo retardado. E essa intuição ela quebra para os campos, né? Quer dizer, os campos, uma componente é você pegar Coulomb e retardar, e outra componente é você pegar Biot-Savart e retardar. Mas aparecem termos novos no campo, que não apareciam nos potenciais. Isso é uma coisa bem interessante, física. Eu vou botar um artigo na página do curso do professor Nivaldo, que discute isso de uma maneira bem interessante, mas vou comentar aqui um pouquinho o que está acontecendo. E a ideia é a seguinte: a origem pela qual essa intuição não funciona diretamente para os campos tem duas razões. Primeiro, nota que os campos eletrodinâmicos, eles têm fontes que não aparecem no caso eletrostático. Então, você vê que variação de corrente é fonte do campo elétrico, mas na eletrostática o J é zero, o dJ dt é zero, você não tem esse termo. E aí, lá na eletrostática, você teria apenas ali a lei de Coulomb. Então, esse é um primeiro ponto, que as fontes já mudam no caso dinâmico. Enquanto aqui no caso dos potenciais, não, né? Você vê que as fontes, se você toma o C para o infinito, elas são as mesmas quando você tem o C. Mas tem uma segunda razão mais sutil, que é o seguinte: enquanto que a fonte para o potencial é o ρ, a fonte do campo elétrico são variações espaciais de ρ. É o gradiente de ρ que gera campo elétrico, né? Que é a fonte do campo elétrico. Então, quando você usa lá a intuição da função de Green, da função de onda, que a gente viu lá, princípio de Huygens e tal, ela funciona para o campo elétrico. Foi assim que a gente, inclusive, demonstrou as equações de Efimenko. O ponto é que o que você tem que retardar lá nas suas expressões é o grade ρ. O que você tem que retardar lá no outro termo é o J ponto. Então, o J ponto já não aparecia antes, porque a gente não tinha colocado, mas a intuição física, você toma C para infinito aqui simplesmente, a intuição lá do princípio de Huygens está perfeita. Você vai ter que retardar aqui o J ponto, vai ter que retardar o grade ρ. O lance é que, tipicamente, a gente não quer exprimir o campo em função do grade ρ. Você quer exprimir o campo em função do ρ, que é a nossa fonte, né? E aí, na eletrostática, quando você integra por partes, você chega basicamente só no termo de Coulomb. Mas o retardamento, ele gera esse termo profundo adicional, que a gente discutiu lá nos vídeos de retardamento, no fato de que você tomar o gradiente de uma função retardada é diferente de você retardar o gradiente de uma função. Peço para vocês relembrarem isso lá dos vídeos que a gente discutiu o tempo retardado. Então, a ideia é que quando você está no caso dinâmico, o fato da sua fonte ser grade ρ, você aparece esse termo adicional. Olha o papel do retardamento aqui, esse C aqui embaixo. Tomar C para infinito, você recai em Coulomb. Porém, para você chegar agora no caso dinâmico, não basta você retardar Coulomb, aparecem dois termos adicionais. E a mesma coisa no B. A fonte do B não é o J. A fonte do B são rotacionais de J. Então, tem uma física muito rica aí por trás. Então, você vê que, no certo sentido, os potenciais, de fato, eles são mais simples, porque eles acoplam direto com as cargas. O lado direito que aparece aqui são as cargas. E até você pode pensar por argumentos de simetria. O B é um pseudo-vetor. A fonte dele precisa ser um pseudo-vetor, que é o hot J. O J sozinho não poderia ser fonte do B, né? O campo elétrico é um vetor. Então, a fonte dele não poderia ser o ρ, que é um campo escalar. Vai ter que ser aí um gradiente do ρ. Vai ter que ser aí um J, que não vai estar presente lá na eletrostática. Pela simetria por reversão temporal, tem que ser um J ponto. Agora, os potenciais, não. O φ é um escalar. A fonte dele é um escalar, que é um ρ. O A é um vetor. A fonte dele é um vetor, que é o J. E aí, você vê que, de fato, num certo sentido, os potenciais são as grandezas mais naturais, matematicamente, do ponto de vista das simetrias profundas da teoria, de descrever o que está acontecendo. Não é à toa que eles é que vão ser os protagonistas quando a gente for para a formulação lagrangiana. E no sentido de teoria de campos, eles é que são a grandeza fundamental da teoria, embora não sejam observáveis, tá? Não são observáveis. Mas é por isso, em parte, que aqui a intuição é mais direta. Você tem que realmente... Então, o caminho de Lorentz é muito conveniente para pensar em vários aspectos físicos relativos ali aos campos, às soluções dos campos em vários problemas, por todas essas razões que a gente destacou agora.
Em resumo, aqui esse aspecto do retardamento fica bem claro aqui nesse calibre, né? E a gente está lidando com equações de onda, que são equações que a gente está bem acostumado. Como exercício, tentem agora reobter as equações de Diffie-Hellman a partir dos potenciais. Inclusive, vários livros demonstram as equações de Diffie-Hellman por aqui. A gente fez por um outro caminho, lá atrás, até para mostrar que a gente não precisa dos potenciais para chegar lá, do ponto de vista matemático, mas reobtenho aqui, que é um exercício interessante. Agora, então, no calibre de Lorentz, o retardamento ele já está explícito, já está levado em conta explicitamente ali na própria construção dos potenciais. Agora, e aí, muitas vezes por causa disso, ele é o calibre mais conveniente para trabalhar. Mas tem outros calibres que a gente pode escolher, e outros calibres, inclusive, nos quais você não precisa que os potenciais eles sejam puramente retardados. E esses calibres podem ser convenientes. Então, nota que essas equações aqui, para o A e para o φ, as equações gerais que a gente tem, elas não são equações de onda. Então, quer dizer, não precisa ter a função de Green delas, não precisa ser a função de Green da equação de onda. Essa física do princípio de Huygens não precisa se aplicar para o A e para o φ. Então, o A e o φ não sendo observáveis, eles não precisam também depender das fontes Rho e J de uma maneira que satisfaça aí o retardamento das ondas eletromagnéticas. Aí você pode falar, isso aqui é tudo puramente matemático e tudo bem, não precisa, mas fisicamente é mais conveniente você levar em conta o retardamento. A resposta é não. A resposta é que às vezes é mais conveniente você trabalhar no calibre de Coulomb. E o calibre de Coulomb, ele se caracteriza pelo seguinte. Nota que se você olhar para essa primeira equação e agora escolher zerar o divergente do A, então, de novo, a gente está analisando aí uma situação em que a gente está mexendo com os divergentes, que é como a gente viu lá desde o vídeo passado, que condições de calibre envolvem o divergente do A. Agora a gente está dizendo que esse divergente é zero. O que você faz quando você faz isso? A equação do potencial φ fica igual à eletrostática. E aí, uma vez que essa equação fica igual à eletrostática, a solução dessa equação se você quiser, a função de Green da equação de Poisson. O jeito ensino médio de falar a função de Green da equação de Poisson é a lei de Coulomb. Essa é a solução, né? A gente sabe de uma carga pontiforme, que é superpor a lei de Coulomb. Então, esse potencial φ, ele é dado pela expressão da direita. Nota que a gente, em nenhum momento, está supondo eletrostática. A gente chegou nessas equações a partir das equações de Maxwell gerais. A gente impôs uma condição de calibre, que depois a gente vai demonstrar que também sempre pode ser escolhido. A gente impôs essa condição de calibre. Nessa condição de calibre, você nota que não tem derivada temporal nenhuma. O que você tem é exatamente a equação de Poisson. A solução da equação de Poisson é o que está aqui embaixo. Se o Rho depende de T, o φ vai depender de T. E o φ depende de T com o Rho na integração sendo calculado no mesmo instante de tempo. Tá? Então, verifiquem, pausem o vídeo, pensem sobre isso, é um ponto sutil. Mas o ponto importante, então, é que a gente pode obter aqui o potencial φ diretamente a partir dessa integração, que é uma integração que o φ depende do valor instantâneo do Rho, não tem retardamento. E não tem nenhuma contradição nisso. Os potenciais eles não são nem observáveis. O que tem que acontecer é que os campos que a gente obtém a partir deles, aí sim, os campos vão ter que poder sempre ser escritos de uma forma que seja manifestamente retardada. Tá? Como a gente, inclusive, fez. A gente viu... depois eu posso até passar algumas referências sobre isso, tem várias discussões sutis aqui por trás. Mas aí você fala, isso aqui parece fisicamente muito mais enrolado. Qual é a vantagem de trabalhar no calibre de Coulomb? E a vantagem é que é o calibre mais conveniente para analisar os graus de liberdade do campo. Porque a partir do momento que você diz que o divergente do A é zero, você está dizendo que você tem uma situação em que o A ele é puramente transverso. Então, a primeira coisa é que nota que agora os potenciais eles vão justamente aqui decompor o campo elétrico naturalmente na sua parte longitudinal e na sua parte transversa. O campo magnético ele já é manifestamente transverso, porque não tem monopolo magnético. O campo elétrico, a parte transversa vai estar ligada com gradiente de φ, e a parte longitudinal vai estar ligada com gradiente de φ, e a parte transversa vai estar ligada com potencial vetor. Então, em Lorentz, isso não é verdade, nos outros calibres não é verdade, mas em Coulomb, como a gente escolheu o A puramente transverso, isso significa que agora ele é responsável inteiramente pela parte transversa do E, e o φ fica responsável inteiramente pela parte longitudinal do φ. Tá? Então, isso é uma primeira coisa interessante. Então, aqui, quer dizer, você está dizendo o seguinte, a parte longitudinal, ela responde instantaneamente à carga, como se fosse aqui o grau de liberdade eletrostático, e a parte transversa está ligada aí com a propagação, com esse campo que vai propagar. Isso é, enfim, uma interpretação
tem que tomar muito cuidado com essa interpretação, quer dizer, nota que o que tem significado físico observado diretamente é o campo elétrico. Como a gente viu lá nas aulas de decomposição de Helmholtz e tal, esses campos E longitudinal e A transverso, no espaço direto, eles não são, primeiro, nem perpendiculares um ao outro, e eles dependem de uma forma não local do campo elétrico. Então, quer dizer, o que tem significado físico é a soma. A soma vai sempre poder ser escrito, como lá está escrito no Gefimenko, que é depender das fontes no instante de tempo retardado. De acordo com a nossa intuição física, essa informação tem que viajar, tem que levar um tempo finito para viajar. Mas o calibre de Lorentz, a parte longitudinal estando no φ, o φ ele responde instantaneamente ao ρ. Aí você fala, poxa, mas não parece muito esquisito que se o E paralelo vai responder instantaneamente ao ρ, quando eu somar com E transverso eu vou obter um campo que satisfaça o retardamento? É sutil. Eu vou botar na página do curso uma referência que mostra explicitamente que isso acontece, tá? Mas tem que acontecer, porque afinal de contas, de Maxwell a gente demonstrou o Gefimenko e o retardamento lá está explícito. Então a gente sabe que isso tem que acontecer. Então é só para mostrar que, dependendo da mesma coisa que a gente está acostumado olhando por um ângulo, quando olha por outra, a coisa fica sutil. Então olha só o que está acontecendo aqui. Você tem 6 componentes para o E e o B em cada ponto do espaço. Com a introdução dos potenciais, a gente já satisfaz automaticamente as equações homogêneas de Maxwell. Então, a gente reduz pela metade o número de equações homogêneas de Maxwell. E agora a gente fica com 4 graus de liberdade. A fixação de calibre é mais uma condição que vai amarrar o fio A. Então, você vê que, na verdade, você tem 3 graus de liberdade. Olha o que o calibre de Coulomb está fazendo. Esses 3 graus de liberdade agora estão separadinhos. Eles estão isolados. É uma coisa que no calibre de Lorentz você não faz com essa simplicidade. Você tem aqui que os 3 graus de liberdade são o φ e a parte transversa do A. O A a parte transversa tem 2 graus de liberdade. E para ver isso é particularmente conveniente trabalhar em Fourier. O A agora é puramente transverso, no calibre de Coulomb, em outros calibres ele não é puramente transverso, mas como ele é puramente transverso em Coulomb, ele vai sempre estar perpendicular ao K. Então ele tem aqui, vai poder ser escrito em termos dessa base, ε1 e ε2, de vetores que moram no plano perpendicular ao K, que são lá os vetores também que foram dar a base de polarização em última instância. Né? E como o campo, em Fourier, o campo ele é complexo, né? Só que como no espaço direto ele é real, então você tem essa condição aqui, tá? Vocês demonstram lá em curso de métodos matemáticos. Ou seja, isso mantém o fato de você tem 2 graus de liberdade por ponto, né? Porque quando você vai para um campo complexo, parece dobrar o número de graus de liberdade, mas só que você tem esse vínculo entre eles, você mantém a mesma quantidade de graus de liberdade. E aí, em Fourier você vê direitinho que você tem 2 graus de liberdade no campo transverso. Porque só em Fourier, lembrando sempre, que vale esse transverso, essa notação geométrica de transverso, ela se refere ao espaço de Fourier. O A é perpendicular ao vetor K no espaço de Fourier. No espaço direto, esse A transverso não é perpendicular a nada diretamente. Né? O A transverso no espaço direto, tudo que ele quer dizer é que o divergente do A é zero, que é justamente a condição de Coulomb. Né? Mas isso em Fourier se traduz como K escalar A igual a zero. Então, falei rápido aqui, mas relembrando coisas que a gente viu em outros vídeos, tá? Só para fazer aí a revisão. Então, olha o que está acontecendo no calibre de Coulomb. Ele já foi conveniente para a gente isolar os 3 graus de liberdade. A gente tem 2 graus de liberdade aqui no A transverso, e esse grau de liberdade do φ, na verdade, ele pode ser trocado aqui por grau de liberdade da matéria. Tá? Então, esse calibre ele é muito conveniente para você identificar quais são os graus de liberdade do seu problema. E isso é particularmente importante quando você quer quantizar a teoria. A gente não vai fazer isso aqui no curso, mas eu já adianto, quer dizer, que a ideia é quando você vai quantizar a teoria, no calibre de Coulomb, tudo que acontece é que esse φ ele já mora no espaço de Hilbert da matéria. Você pode trocar ele por grau de liberdade da matéria. Então, esse ρ aqui de RT vai depender da distribuição de carga que você tem no seu espaço. Então, são as variáveis ali da matéria. E toda a quantização do campo eletromagnético vai se dar através desse A transverso. Aí que você vai introduzir lá os operadores A e ANAGA. E aí é daqui que você vê, por exemplo, que os fótons eles são transversos. Então, enfim, a gente não vai entrar em eletrodinâmica quântica no curso, mas é para já chamar a atenção de uma das importâncias maiores do calibre de Coulomb, é uma conveniência para quantizar a teoria. Dá para você quantizar no calibre de Lorentz? Dá. Tem vantagem? Algumas, depende do que você quer fazer com a sua teoria. Mas o mais simples para quantizar, se o seu objetivo é entender a quantização do campo eletromagnético, o calibre de Coulomb é muito mais conveniente. E ele mostra que é uma coisa interessante, realmente, que em vários sentidos, realmente, você ser capaz ali de isolar os graus de liberdade deixa mais claro o que está acontecendo. Então, inclusive, em eletrodinâmica quântica, é muito mais difícil, às vezes, você
interpretar resultados de eletrostática, reobter a lei de Coulomb via eletrodinâmica quântica, às vezes é muito mais sutil, porque justamente a parte quântica do campo eletromagnético está nesses graus de liberdade transversa. Isso fica como comentários extras aqui no curso, mas o que é importante para o nosso curso é perceber que no calibre de Coulomb é muito mais fácil você identificar e separar quais são os graus de liberdade da sua teoria. Isso é uma coisa bem importante. Agora, qual é a equação que o potencial vetor satisfaz no calibre de Coulomb? Então, no calibre de Coulomb, a gente tem que o divergente de A é zero. Então, a equação para o φ ficou mais simples do que a gente até gostaria de esperar, porque ficou uma coisa eletrostática, no fundo, mesmo no caso dinâmico. Mas a equação do potencial vetor ficou bem enroladinha, na verdade, né? Ela fica dessa forma daqui quando a gente gera o divergente de A. Então, você vê que ela acopla o A com φ. No entanto, nota que o lado esquerdo, no calibre de Lorentz, é puramente, no calibre de Coulomb, desculpa, é puramente transverso, né? Porque a gente viu que o A é puramente transverso. Então, esse lado direito tem que ser puramente transverso também. Uma coisa transversa tem que ser igual a uma coisa transversa. Tá certo? Então, quando você pega a parte transversa, aqui do lado direito, sobra só o J transverso, porque o grade φ é puramente longitudinal. Lembra que em Fourier ele vai ser paralelo ao K, né? Vai ser um K φ, basicamente, né? Então, assim, aqui é a transformada de Fourier do φ, né? Então, você vê que esse termo daqui ele não tem nenhuma componente transversa, e, portanto, essa equação daqui, ela diz que o A satisfaz uma equação de onda, porém a fonte dele é apenas o J transverso. Tá? Então, de fato, eu usei aqui um argumento de que só pode sobrar a parte transversa do lado direito, mas só que você pode verificar, demonstre que, de fato, a parte longitudinal do J cancela com a derivada temporal do grade φ. Então, verifiquem isso, que tá certo? Façam esse cálculo, qualquer dúvida leve para o nosso encontro. Mas, de fato, é para mostrar que o A satisfaz essa equação. O problema é que o J transverso, essa decomposição em transverso longitudinal, ela é geométrica, intuitiva, interessante no espaço de Fourier. No espaço direto, ela não é muito interessante. Como a gente viu, essa parte transversa depende não localmente do J. Então, a equação para o A no calibre de Coulomb é muito mais complicada que a equação para o A no calibre de Lorentz. Tá certo? Agora, é sempre possível você escolher o calibre de Coulomb? É sempre possível você escolher que o divergente de A é zero? De repente você fala, pô, tem tantas coisas esquisitas que aconteceu, será que eu podia mesmo ter feito essa escolha? Então a gente tem que demonstrar que existe algum que a partir de um A que não satisfaça o calibre de Coulomb, eu posso escolher sempre algum que me leve a uma linha que tenha divergência nula. E a maneira mais fácil de demonstrar isso é em Fourier. Então, no calibre de Coulomb, a gente tem que o A paralelo, a componente longitudinal do A precisa ser zero. Ou seja, essa é a ideia. Você justamente quer que o A seja puramente transverso. E em Fourier, essa notação de longitudinal e transverso, ela tem essa interpretação geométrica de ser longitudinal e transverso ao vetor K. Então, a ideia é a seguinte. Imagina que você parta de um A que tem a componente longitudinal diferente de zero. Então, você não está no calibre de Coulomb. Você quer escolher algum que de tal maneira que quando eu somar aqui, a parte longitudinal seja zero. Ora, basta você escolher um que anula a parte longitudinal do A. Então, aqui tem uma interpretação bem algébrica. Você não precisa falar em quem é o cara que vai fazer o divergente do A ser zero. Em Fourier, é simplesmente o seguinte, quer dizer, você tem o vetor A, imagina que aqui tem o vetor A. Imagina que aqui está o K, por exemplo. Então, você pode pegar esse A e decompor numa parte longitudinal, que vai estar aqui, que vai ser esse A longitudinal, e uma parte transversa. E aí você vai poder somar qualquer função que você queira. Você soma uma função que mata esse cara, você subtrai esse cara fora. Então é uma composição de vetores, é uma adição de vetores, que demonstra para você que você pode sempre escolher o calibre de Coulomb. Tentem fazer uma discussão análoga para o calibre de Lorentz. Vocês podem tentar demonstrar tanto no espaço direto, quanto no espaço de Fourier, que é sempre possível também escolher o calibre de Lorentz. Isso eu deixo então para vocês. É um pouco mais fácil no calibre de Fourier, no espaço de Fourier, mas você pode também fazer no espaço direto. Então, olha só. Agora vamos para alguns comentários finais. Primeiro é o seguinte, se o ρ é zero, você sempre pode escolher φ igual a zero. Você sempre tem esse direito. Por quê? Porque você sempre pode escolher o calibre de Coulomb, né, como a gente viu, e se o ρ é zero, o φ é zero. Então, isso é uma coisa bem geral. Se você não tem distribuição de cargas do seu sistema, você tem sempre a possibilidade de escolher φ igual a zero. Agora, se φ igual a zero, você tem que dφ dt igual a zero. Ora, sempre que o dφ dt for zero para todo instante de tempo, isso aqui significa o seguinte, que a condição de Lorentz é a condição de Coulomb também.
Então, na ausência de matéria, quer dizer, o calibre de Lorentz e o calibre de Coulomb, eles são completamente equivalentes, tá? Então a gente viu que tem várias características especiais aí dos dois calibres, mas em certas situações eles podem ser iguais. Então a simetria de calibre, na verdade, ela oferece infinitas possibilidades diferentes para φ e para o A. E dependendo da situação que você tem, você pode querer aí escolher qual é o calibre mais conveniente para o seu propósito. Então, por exemplo, se você tem um campo magnético uniforme, vocês podem demonstrar que uma escolha de potencial vetor possível é essa daqui. Se você tirar o rotacional, você vai ver que vai dar exatamente o B. Então, o B aqui não depende da posição, a gente está supondo um campo uniforme. Então, esse é um calibre possível, um calibre que é conveniente para várias coisas. Mas, em vários outros problemas, se você quiser estudar aí, por exemplo, níveis de Landau na mecânica quântica e tal, é conveniente você usar o chamado calibre de Landau, o calibre no qual você tem aí que o potencial vetor tem só componente y no chapéu. Aqui nesse outro calibre ele tinha outros componentes. É muito conveniente você fazer isso. Vocês vão ver lá, já viram talvez o curso de mecânica quântica. Tá? E na verdade, quer dizer, esses calibres aqui vão aparecer lá nesse problema, nota que ambos são casos particulares do calibre de Coulomb. Se você tomar o divergente de A nas duas expressões, vocês vão ver que ele é zero. Então, quer dizer, de fato, em certas ocasiões específicas vai ser mais conveniente você usar calibres particulares, mas muitas vezes eles vão acabar, inclusive, sendo casos particulares desses que a gente estudou. Então, realmente, no estudo de eletromagnetismo, o calibre de Lorentz e o de Coulomb eles são os mais relevantes. Sempre que você estiver aí interessado em analisar grandezas quando você muda de um referencial para o outro, quando você está interessado em retardamento, muitas vezes o calibre de Lorentz vai ser o mais útil. Então, no nosso curso aqui, basicamente, a gente vai usar o calibre de Lorentz. Mas, quando você está interessado em questões de graus de liberdade, da teoria e tal, o calibre de Coulomb é mais conveniente. Quem for aí trabalhar com eletrodinâmica quântica, for depois fazer cursos e tal, vai ver muitas e muitas e muitas consequências dessa frase aparecendo por lá. Então, isso encerra esse vídeo. Qualquer coisa, levem aí para o nosso encontro presencial. Obrigado.